Bom dia, amada igreja. Parece que vocês estão com sono, hein, gente? Sei não, hein, pastor Paulo? O pessoal está com sono. Bom dia, meus irmãos. Primeiramente, eu quero parabenizar a igreja. Assim, olha, de verdade mesmo, eu tô muito feliz. É uma honra, né, um privilégio estar aqui com os irmãos e conhecer aqui mais uma família de Deus, né, que se reúne aqui. E é uma honra, acima de tudo, porque Deus está aqui no nosso meio, né? Então, isso é muito especial. E também quero parabenizar as mamães, né? As mamães aqui, mulheres de Deus, mulheres especiais, que o Senhor continue derramando a bênção dele sobre a vida das irmãs. Amém? Amém. Muito bem, o pastor Paulo ele nos convidou para falar aqui hoje, nesse dia festivo, nesse dia de celebração. Irmãos, eu fiquei pensando durante a semana, né, o que trazer aqui para os irmãos. E eu quero confessar que Deus ele tem trabalhado um assunto na minha vida pessoal, na minha vida particular. E eu também tenho tido a oportunidade de trabalhar esse assunto com a nossa igreja local. Então já faz algum tempo, alguns meses que nós estamos trabalhando esse assunto, e eu gostaria de trazer aqui para os irmãos um apanhado de tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, baseado em sua palavra, que é acerca da oração. Pouco tempo que eu tive aqui, eu já percebi que os irmãos são de oração. Os irmãos oram ou não oram? De oração. Então, meu irmão, minha irmã, se você já tem uma dinâmica de oração, que o Senhor permaneça. Obrigado, minha irmã. Obrigado, viu? Tá vazando? Acho que não tá vazando, não. Não, um pouquinho aqui. Então, se você já tem a dinâmica da oração, amém, continue em oração. Se você tem falhado nisso, a minha oração é que o Espírito Santo desperte você nessa manhã para uma vida de oração. Amém? Amém. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 5. Acho que nós temos aqui também projetado. Eu vou usar a NAA, Nova Almeida atualizada. Vamos ler apenas o verso 8 por enquanto. E nós temos alguns textos para compartilhar com a igreja. Apocalipse capítulo 5, verso 8. Todos acharam? Amém? Vamos lá. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E taças de ouro cheias de incenso, que são o que, igreja? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai amado, nós louvamos a Ti, Senhor, por essa manhã. Agradecemos ao Senhor pela dádiva da vida, Pai. A vida é uma dádiva Tua. Obrigado, Deus, por essa manhã especial, porque iniciamos a semana na Tua presença e não tem coisa melhor do que isso. Obrigado, Deus, pelo Teu povo reunido aqui, Pai Santo,
que sacrificaram, Deus, o domingo, de sair de manhã. Alguns, Pai, só têm o domingo para o descanso, mas vieram à Tua casa. Então que o Senhor possa derramar da Tua graça sobre a vida de cada um aqui, Deus. Também eu rogo por cada família aqui representada, por cada mãe, cada filho, aqueles que perderam a sua mãezinha. O Senhor sabe da dor, do vazio. Que a Tua presença possa preencher, a Tua graça possa ser abundante na vida de todos aqui. E agora, Pai, diante da Tua palavra, rogamos que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a sermos servos mais fiéis ao Senhor, de acordo com a Tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida, que realmente eu seja um instrumento, Pai, para falar aos Teus filhos que aqui estão nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fica a tua Bíblia aberta aí em Apocalipse, meus irmãos. Nós lemos aqui esse texto do Apocalipse, e uma coisa que é fantástica é que olhamos para a palavra do Senhor e a Bíblia. Eu sempre digo isso. A Bíblia, ela é uníssona. A Bíblia, ele é um compêndio. É um material que Deus nos ofereceu, que Deus nos proporcionou. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela é harmônica. Muitas vezes nós é que não compreendemos, nós não entendemos. Mas, meu irmão, minha irmã, se você pegar do Gênesis ao Apocalipse, você vai perceber que a Bíblia, ela se encaixa de uma forma perfeita. Nós lemos aqui o Apocalipse, que está falando do incenso, conforme você leu, que é oferecido diante do Senhor. E aí, quando você vai lá para o Antigo Testamento, você fica sabendo que Deus, Ele também ordenou o seu povo, através de Moisés, para construir um santuário para Ele. Isso foi ordem de Deus, era um tabernáculo que Deus mandou. Se os irmãos observarem, lá no Êxodo, acho que nós temos aí, Êxodo, capítulo 25, no verso 8, olha lá, olha o que Deus está falando. Deus está falando assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Se você vai continuando a leitura, você vai ver que Deus, ele determina nesse tabernáculo um lugar específico, que era um altar, um incensário, para que nesse altar fosse colocado um incenso. E nesse lugar, meus irmãos, o fogo jamais deveria ser apagado. Jamais. Nesse local, nesse lugar de incenso, o fogo deveria ser contínuo, deveria queimar continuamente. Olha que coisa interessante. Deus ordena para Moisés: construa um tabernáculo, ali eu vou me manifestar, ali será a minha presença, e vocês vão colocar num local ali chamado Santo dos Santos, um local de incenso, e nesse incenso, que deverá chegar à minha presença, o fogo jamais deverá se acabar. É contínuo, é permanente, é perene, não para nunca. Muito bem, aí você vai para o Apocalipse, acho que nós temos inclusive aí, o Apocalipse no capítulo 5 que nós acabamos de ler, você descobre que no santuário de Cristo, o incenso agora em Cristo é o símbolo da oração. E aí, meus irmãos, isso é testificado no próprio Apocalipse, um pouquinho mais para frente, que eu acho que está colocado aqui embaixo. Não, muda para mim, por favor. Olha lá, Apocalipse capítulo 8, está dando para enxergar aí? Dá para enxergar? Apocalipse capítulo 8, olha o que está dizendo no Apocalipse. Vamos ler para ninguém dormir. Vamos ler todo mundo junto. Vamos ler juntos? Olha o que está dizendo essa revelação testificada no livro do Apocalipse, aqui no capítulo 8. Vamos juntos? O anjo aproximou-se trono, e da mão do anjo, juntamente orações dos santos. É isso, igreja. Olha que
Que palavra maravilhosa que nós vemos aqui. Um incenso contínuo, oração contínua, oração que não acaba, oração sem cessar. Então, essa revelação que nós vimos lá no Antigo Testamento, assim também como aqui no Novo Testamento, o altar do incenso nos ensina algumas lições acerca da oração. Oração que nós temos que mantê-la sempre diante de Deus. E, em especial, nos ensina para o fato de que a oração deve ser central na vida do crente, na vida do cristão. E nós olhamos para a palavra de Deus e nós aprendemos isso. O Senhor, Ele nos ensina de que o cristão, o crente, ele deve manter a sua vida sempre na disciplina da oração. Para quem tem familiaridade com o tabernáculo que ficava lá no Antigo Testamento, nós sabemos que esse altar do incenso no Santo dos Santos ficava no centro. Eu dei uma vasculhada em alguns livros, procurei na internet, achei que essa figura, põe para nós, olha essa figura, era o local ali no centro, no Santo dos Santos, aonde ficava ali a Arca da Aliança. Eu achei isso muito curioso. O incenso tinha que estar funcionando sempre, não devia apagar jamais. Era a posição central ali naquele encontro com Deus. Isso já apontava para o alicerce da oração. Então, é uma revelação que Deus dá lá no Antigo Testamento e que já vai apontar para a centralidade da oração na vida do cristão. Muito bem, dito isso, a Bíblia, para a gente acompanhar aqui o raciocínio, a Bíblia nos ensina que nós fomos criados para a glória de Deus. Esse é um outro assunto, mas veja a palavra do Senhor o tempo todo, desde o Antigo Testamento, também no Novo Testamento, vai dizer que que você, desde pequenininho, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Se nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, se é isso, se nós fomos feitos por Deus para buscar a glória de Deus, isso significa que nós devemos aspirar, desejar, ter Deus presente em nós. Não apenas no domingo, não apenas no dia do culto, mas todos os dias. Segunda, sexta, sábado, domingo, todos os dias nós devemos aspirar, ansiar, ter o desejo da presença de Deus em nossas vidas. Muito mais do que as bênçãos que Deus pode dar para nós. E isso acaba sendo assim um pouco meio complicado para nós, porque muitas vezes nós desejamos, isso é natural, somos seres humanos, nós desejamos muito as bênçãos de Deus. Mas se nós fomos criados para a glória de Deus, isso deve significar que para mim, que para você, o doador da bênção é mais importante do que a bênção. Então isso já caminha para uma vida de maturidade na presença do Senhor. Então, aquele que oferece as suas bênçãos, as suas riquezas, a sua eternidade, é muito mais importante do que as bênçãos que Ele pode nos dar. Não que nós não desejemos as bênçãos do Senhor, mas Ele é muito mais importante do que os benefícios. Então, nesse aspecto, nós temos que entender que desejar esse Deus, o doador das bênçãos, é ter uma vida de intimidade com Ele, de completude com Ele. Isso só pode acontecer, igreja amada, através da oração. É por meio de uma vida de oração. Nesse aspecto, então, a oração na vida do cristão, ela não é apenas um acessório, ou é muito mais do que um acessório. Não é apenas um programa que a gente possa fazer. Vamos lá nos reunir para orar. Não é apenas um atalho, não é apenas um apêndice, mas a vida de oração é parte central, é função
central na vida do cristão, porque diz respeito à convivência que o crente tem com Deus. O relacionamento, a intimidade com Deus. Aí você olha para mim e fala, tudo bem, pastor, você falou lá do santuário, você falou do incenso, mas como é que eu posso ficar sabendo realmente que Deus requer de mim uma vida de oração? É simples. Você olha para a Bíblia, você vai ver que todos os heróis da palavra de Deus viviam uma vida de oração o tempo todo. O próprio Jesus, o Deus encarnado, orava. Eu acho isso incrível. Deus mostrando para nós a necessidade da oração. Ele orava. Aí ele chama para ele discípulos. Lá no caso, na época do Novo Testamento, eram 12. E aí nós vamos ver que os 12 discípulos, eles também aprenderam a orar. Lá em Atos capítulo 6, versículo 4, a igreja está iniciando e nós damos de cara com esses discípulos, agora apóstolos, orando ao Senhor firmes na oração. E olha o que eles dizem o seguinte, isso diz muito respeito a nós, irmãos. É a igreja primitiva. Olha a igreja primitiva, eles falaram assim, perseveraremos. Algumas versões vai dizer, nos dedicaremos. No que eles vão se dedicar, meus queridos? Na oração. E que mais? Ministério da palavra. Eles entenderam, os nossos irmãos do passado, que a oração era a prioridade na vida deles. Aí você também lá em Atos, você vai ver que naquela igreja primitiva, eles mantinham uma vida do que mesmo? De oração. Atos 2,42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e que mais? Nas orações. Momentos desesperadores na vida deles. O que eles faziam? Eles oravam. Olha só, Atos 4,31 está relatando, está dizendo para nós lá, que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí, cheios do Espírito Santo, é a essência da vida cristã. Saíam para proclamar, para anunciar corajosamente a palavra de Deus, porque era uma época de perigo. Não era igual hoje, você sai, você entrega folheto. Daqui a pouquinho a gente vai ter também, viu, pastor Paulo, um momento aí de perigo que está chegando, viu? Cada vez mais estão retalhando a igreja de Jesus. Mas nessa época que era muito perigoso, mas não importa, eles oravam, cheios do Espírito Santo, a essência da vida cristã. Primeiro, amor, orar, buscar a glória de Deus, amar a Deus em primeiro lugar, primeiro mandamento, e amar o próximo. De que jeito que eu amo o próximo? Acima de tudo, levando Jesus Cristo, anunciando a verdade do Evangelho. Então você vê isso na vida da igreja. Um pouquinho mais para frente, essa mesma igreja aqui, o Pedro estava lá ameaçado de morte, o apóstolo Pedro estava preso, numa prisão lá de segurança máxima, e a igreja estava fazendo o quê? Orando. A igreja orou, porque a igreja sempre orava, e diz lá em Atos capítulo 12, a gente não vai ler o versículo, mas você coloca aí do 12, de 1 a 17, você vai ver que Deus, a igreja orando, olha, a igreja não se rebelou contra o Estado. A igreja não criou motim contra o governo. O que a igreja fazia? Orava. E o que fez? Deus foi lá, libertou Pedro de uma forma extraordinária. Extraordinária. Então, essa igreja lá no primeiro século, os pais da igreja, os discípulos do Senhor, eles se reuniam e o que eles faziam, meus irmãos? Oravam. Mais um versículo aqui, olha, Atos 12, muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Então a oração, conforme eu falei, não é um apêndice, não é vamos orar de vez em quando eu sentir vontade ou quando eu precisar. Isso é um erro. A oração é contínua, é o incenso que está na presença de Deus. É um exercício, é uma dinâmica
presente em nossas vidas. E tem que ser assim. E não é fácil. Porque se fosse fácil, a gente não precisaria nem estar falando de oração. Não é fácil. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala que a oração é a usina de poder que movimenta a igreja em sua caminhada vitoriosa. Eu estou lendo alguns livros sobre oração, inclusive um livro do Hernandes Dias Lopes, e ele diz que ele ficou assim perplexo, ele ficou boquiaberto, porque ele foi lá na Coreia do Sul, e lá na Coreia do Sul ele foi convidado a participar de um culto às 5 da manhã. E um tempo, porque, né, você sabe, né, japonês, tem japonês aí, coreano. Tem coreano aqui? Tem coreano aqui? Tem coreano aqui, pastor Paulo? Então a gente pode falar. Os coreanos é o seguinte, é multidão. A igreja lá é coisa de 10 mil pessoas. Imagina um negócio desse. 10 mil pessoas. E aí o Hernandes, pastor Hernandes, foi convidado para ir lá no culto. Só que o culto, irmão, 5 da manhã. E era culto de oração. Não tinha ninguém falando, não tinha música, não tinha louvor, não tinha worship, viu, o pessoal da música. Não tinha nada disso aí. Aqui canta-se hinos, gostei. Já me arrepiei todinho quando eu vi cantando hinos. Isso é bênção. E aí ele chega lá, reunião, 5 da manhã. Ele falou, meu Deus, que é isso? E ele perguntou lá para o pastor, o coreano. E o pastor colocou a resposta. Põe a resposta para nós aí. O pastor falou, eu nem vou ler, lê aí você. Ele falou, é o seguinte, é que lá no Ocidente, está falando de nós, vocês dão muito valor para dinheiro. Nós aqui, nós procuramos valorizar Deus. É isso que ele fala lá? Priorizamos Deus. Porque Deus é a prioridade da nossa vida. E aí eu peguei e li o livro, eu falei, mas será que isso é verdade mesmo? Eu dei uma procurada no Google, na internet, você também pode fazer isso. E olha o que eu encontrei, joga para nós aí. Olha lá, olha lá. Isso aqui é uma foto, o coreaninho, 5 da manhã. Gente, é antes de ir para o trabalho. Eu fiquei impressionado, é antes de ir para o trabalho. A gente sai de manhã, né, dá uma preguiça. Eles vão, só que não é no domingo. Os irmãos estão entendendo? Não é domingo. É o quê? É o quê? Todo dia. É todo dia. Eu não estou lá para ver, mas eu ouvi a reportagem, disse que é todo dia mesmo. E o Hernandes falou que é todo dia. E aí, olha, tem uma missionária lá, ela fala que isso não começou ontem, não. É desde 1950, depois da guerra. Os crentes, é gente igual eu, se assim, irmão, que crê em Deus, eles buscam o Senhor todos os dias, todos os dias. E qual é a minha preocupação? Que Deus, pastor Paulo, tem incomodado a minha vida, eu tenho falado para os meus irmãos, seus irmãos que estão lá do outro lado lá da cidade, falo, gente, nós perdemos a dinâmica da oração. Nós estamos inseridos naquilo que o pastor coreano falou. A igreja ocidental, nós temos nos afastado da oração com uma velocidade absurda. Nós não buscamos mais a Deus. Não sei, os crentes hoje nem precisam de Deus. Você tem o melhor remédio, você tem os melhores médicos, tem televisão, tem muito entretenimento, tem celular, Facebook, Instagram, TikTok. É tanta coisa, gente. E tem que fazer. A criancinha, a gente não ensina nossos filhos a orar. Nós ensinamos nossos filhos a nadar. Tem que falar inglês, japonês, coreano, alemão. Estava conversando com uma irmã esses dias, eu falei, minha irmã, porque um menininho dela já estava com pânico, com 6 anos. É que o menininho ele tem mais atividades do que eu. Já estou chegando aos 60. É muita responsabilidade. Mas você pega, você elenca toda a atividade do menino, não tem lá oração. É natação, é inglês, é pilates, é futebol, é tanta coisa. Então nós
desaprendemos a orar. E eu tenho entendido que Deus está nos chamando a termos uma vida de oração eficaz, buscar a Deus, crer naquilo que a palavra de Deus. Vocês estão aqui numa festa, 27 anos, louvado seja Deus. Eu me emocionei vendo o pastor falando assim: olha, a igreja aqui faz parte da minha vida. Só que se nós não tomarmos cuidado, o mundo, o liberalismo, o progressista, toma a nossa vida. E a gente não encontra tempo para orar. Charles Spurgeon, um gigante da fé, ele fala que o crente que não ora, o crente, ele não falou o crente que não lê a Bíblia, o crente que não faz teologia, o crente que não, ele não falou isso. Ele falou o seguinte, é verdade, baseado na palavra de Deus. O crente que não ora está morto espiritualmente. Tem crente em pecado? Graças a Deus, pastor Paulo, aqui não tem crente em pecado. Mas se porventura está filmando, se tiver alguém em pecado, como é que você vence o pecado, meu irmão? Na oração. É buscando o Senhor. É buscando mesmo. Estando na presença de Deus. A recíproca também é verdadeira. Se você não ora, você vai estar pecando, você vai estar mais vulnerável, mais fraco para suportar as investidas do mal, para suportar as investidas da tua carne, do Adão que você é. Entendeu? É a oração que lhe fortalece. Então a intensidade de oração na vida de quem tem Jesus, e aqui os irmãos têm Jesus, é tudo, meus amados. Vida de oração, vida de oração. Oração é reflexo da intimidade com Deus. Oração reflete uma vida moldada pelo caráter de Deus. Que o Senhor nos acorde para que nós sejamos despertados a uma vida de oração. Observando o tempo que a gente está vivendo, tem hora que falar que é crente dá até vergonha, não dá vergonha, não sei se dá até vergonha, é tanta má notícia que a gente vê por aí, né? Tanto mau exemplo, e aí os irmãos da igreja me mandam, pastor, você viu isso, você viu aquilo. Esses dias eu vi um pastor, o pastor pegou, saiu pulando igual caranguejo, e pegou e subiu a coluna da igreja, e começou a bater igual pica-pau, e desceu. Pastor Paulo não faz isso aqui, não. Desculpa, não, né? Então, assim, é tanta coisa, gente, que você fala, porque o povo lá de fora, o povo acha que nós somos tudo assim, meio pica-pau, a gente sai pulando, entendeu? A gente faz umas loucuras, mas você olha quantas igrejas fracas, quantas igrejas doentes espiritualmente, extremamente materialistas, né? Igual o pastor coreano falou, só está atrás de dinheiro. Igrejas liberais, progressistas. Quer dizer o seguinte, é que pode tudo, né? Pode tudo. E eu nem vou entrar aqui, você sabe o que dizem que pode tudo hoje em dia. Igrejas que estão cada vez mais tomando a forma do mundo, amoldadas ao mundo. Por quê? Porque simplesmente perderam a intimidade, o entusiasmo pela oração. Pela oração. Eu digo lá na minha classe, mas pastor, não é ler a Bíblia? Sim, mas quando você lê a Bíblia, eu vou falar uma coisa que eu faço comigo. Você não lê a Bíblia, você ora a Bíblia. Porque você pode ler isso aqui como um livro filosófico, histórico. Tem gente que conhece mais a Bíblia do que eu e você junto. Mas lê com interesse histórico. O crente não lê com interesse histórico apenas. A gente pode entender a história toda, mas a gente tem que orar a Bíblia. Abrir a palavra de Deus e falar, Senhor, fala comigo. E Deus vai falando com você. Quando a gente fala de uma igreja cada vez mais amoldada, eu não sei se aqui acontece, mas é o seguinte, você faz uma chamada, gente, nós vamos ter um churrasco,
aparece gente que você não sabe nem de onde aparece. Principalmente se for churrasco de picanha, igual prometeram. É gente para tudo que é lado. Mas não é só o churrasco, né? Se vai ter futebol, se vai ter o vôlei, se vai ter, né, lazer, as pessoas vêm. Chama para reunião de oração, para você ver. Tá sempre aquelas irmãzinhas. Nós, homens, viu, varão? Nós somos os primeiros já a escapar da oração. Então, até líderes. Que tipo de líderes nós estamos tendo? Por quê? Porque é o seguinte, as coisas nos atraem. As coisas nos atraem. Agora, e buscar a presença de Deus? A face do Senhor. Buscar a bênção de Deus. Nós somos empolgados para tanta coisa. Para tanta coisa. Mas buscar a Deus, como nós vimos aqui em Atos, a igreja lá de Atos, a igreja primitiva, nós estamos ficando fracos. Esse tempo que nós estamos vivendo. E o Senhor vem com o Espírito Santo de Deus para nos despertar. Ocupados demais, a gente não quer nos ocupar de Deus. As coisas nos ocupam, nós não temos tempo. Aliás, o nosso corpo já está cansado. Tanta coisa que nós fizemos, nós não temos tempo de orar, apáticos. Quando não, nos vemos assim, tipo, autossuficientes. Para que buscar Deus? Para que orar? Que pena, meus irmãos. Que pena, nós não temos investido naquilo que é o melhor da nossa vida. Que é ter intimidade com Deus. Isso não tem preço. Quando você mantém uma vida de oração, você se ajoelha e você busca o Senhor. E você tem a percepção, a sensibilidade de que Deus está ali com você. Você sente o toque do Senhor, você chora na presença dEle, você é revestido com o poder dEle. Você é cheio do Espírito Santo. Isso não tem preço. Nós não podemos trocar isso pelos pratos de lentilha que esse mundo tem nos oferecido. Não podemos. Ao contrário, nós temos que priorizar aquilo que é o principal. Porque senão, eu falei agora há pouco, nós vamos perder a essência. A igreja, se Jesus não voltar, ela pode completar daqui a pouco mais 27 anos. Glória a Deus, se o Senhor não voltar, que venham muitos e muitos anos. Mas não pode perder a essência. Porque se perder a essência, perde a presença de Deus no meio de vocês. Baseado nisso, nós estamos em Apocalipse. Eu convido você a dar uma olhada no Apocalipse, esse negócio de perder a essência. Olha Apocalipse capítulo 2, abra a tua Bíblia. Ali no Apocalipse capítulo 2, nós temos ali as 7 igrejas. Você já reparou ali na instrução do Senhor? Dá uma olhada. Qual é a primeira igreja que temos ali, irmãos? Qual é, meus irmãos? Éfeso. A gente não vai ler, que não temos tempo. Mas olha só, ali em Éfeso diz que, dá um bate o olho aí na tua Bíblia, eu vou falando aqui, ó, né? O Senhor, Ele está lá, Ele passeia ali no meio da igreja. Porque é o candelabro, se você olhar ali o texto, o candelabro é o simbolismo da igreja, e o Senhor está ali na igreja. Aí se você bate o teu olho no verso 5, olha o verso 5, o Senhor Ele dá um presta atenção, e é para a igreja. Lembre-se de onde, assim, o Senhor chama atenção ao arrependimento daquela igreja, ali daqueles irmãos, a eles voltarem às primeiras obras. É o que eu falei, pode ter muitos anos de igreja, mas não pode perder a essência. Não pode perder a essência. Voltem às primeiras obras. E tem um aviso lá. Olha o aviso que o Senhor dá. Senão, eu tirarei o candelabro. Eu tirarei o candelabro. Ou seja, eu tirarei, olha o verso finalzinho do verso 5. Eu tirarei a igreja. Olha que perigo. E dito e feito, né? Quantas igrejas? A igreja do Senhor Jesus, ela continua firme e forte, marchando para a eternidade. Nem as portas do inferno podem contra a igreja de Jesus.
Mas quantas igrejas locais que sim, sucumbiram, fecharam. E por que isso? Porque perderam a essência. Sem mais demoras, qual que é a outra igreja, a próxima igreja, meus irmãos? Esmirna. Se você ler, tem uma sinagoga de Satanás lá em Esmirna. Na igreja, gente. Uma sinagoga de Satanás. O Senhor avisa que eles vão sofrer. Próxima igreja, qual é? Pérgamo. Lá tem pessoas apegadas à doutrina de Balaão. E mais do que isso, lá em Pérgamo tinha crentes imorais dentro da igreja, idólatras, adúlteros dentro da igreja. É mais ou menos assim, trazendo para o nosso dia, sabe? Vai fazer festa do casamento, festa de aniversário, é igual a festa do mundo. Não tem mais diferença. Não pode. O comportamento do crente é diferente. E lá em Pérgamo tinha isso daí. Era uma bagunça lá, havia impureza dentro daquela igreja. Próxima igreja qual é, meus irmãos? Tiatira, muito semelhante também a Pérgamo, muito semelhante. Tinha uma Jezabel lá, está falando, o Senhor acusa. Tem uma Jezabel, tem uma profetisa aí no meio de vocês aí, entendeu? Que gera, que prega imoralidade sexual dentro da igreja. Idolatria também é uma igreja muito complicada. Era essa Tiatira. Qual que é a próxima? Capítulo 3. Sardes, uma igreja morta. Olha isso. Falei lá para os meus lá. Fama de viva. Mas estava morta. Estava morta. E o Senhor estava querendo revitalizar lá aquela igreja. Ela se achava viva, mas aos olhos do dono da igreja, era uma igreja morta. Aí você pula Filadélfia, que é uma igreja que o Senhor elogia, e aí por fim, qual é a última igreja? Laodiceia, não era frio nem quente. O que Deus fala que vai fazer com ela? Vai vomitar da boca. E olha que detalhe, se você observar no versículo 20, olha aí na tua Bíblia, quem que é o dono da igreja? Jesus é o dono da igreja. O dono da igreja, ele está do lado de dentro ou de fora? Por que ele está do lado de fora? Ele bate para entrar. Você já imagina um negócio desse? Jesus do lado de fora da igreja. Está fora. Ele bate, querendo entrar. Era uma igreja, mas estava do lado de fora. Imagina um negócio desse. Mas para a gente terminar aqui essa análise, volta um pouquinho os seus olhos aí, na igreja de Éfeso, que é a primeira. Olha lá o verso 2, do capítulo 2. O Senhor fala assim, olha, eu conheço as suas obras. Olha o verso 2 aí. Conheço as suas obras, Éfeso. É igual Deus fala para nós. Conheço as suas obras, Batista, fruto da vida. Conheço suas obras, Batista, do Estoril. O Senhor conhece. Ele fala, eu conheço as suas obras. E o Senhor faz um elogio. E isso me espantou, meus irmãos. Porque o Senhor fala assim, olha, eu conheço o seu trabalho árduo. Conheço a sua perseverança. Tipo assim, olha, quando você sai para entregar folheto, conheço. Sai até para fazer lá evangelismo, conheço. Quando você oferta em missões, por exemplo, eu conheço as suas obras. Conheço o ministério da música. Vocês chegam antes, ensaiam tudo certinho, não falta nos cultos. Eu conheço as suas obras. Olha o verso 3. Era uma igreja, olha só que Jesus fala, você tem perseverança. É uma igreja perseverante, você tem perseverado. Éfeso, vocês têm suportado o sofrimento por causa do meu nome e vocês não têm desfalecido. Vocês são perseverantes. Vocês mantêm, Éfeso, missionários na África.
vocês mantêm, Éfeso, missionários na Ásia. Vocês são perseverantes. Se alguém bater aqui com fome, vocês dão cesta básica. Vocês ajudam, vocês trabalham, vocês inclusive são firmes na doutrina, vocês não toleram a heresia, vocês não toleram esse liberalismo do seu tempo, esse pragmatismo evangélico de vencer e de conquistar e de ganhar. Vocês não toleram isso porque vocês são firmes na doutrina. Inclusive vocês até suportam o sofrimento. O governo chegou para a direção da igreja, aí Éfeso, e falou assim: olha, coloca na ficha de membresia 3 gêneros. E você, Éfeso, falou: eu não coloco, são 2 gêneros. Porque na Bíblia são 2 gêneros. E você, Éfeso, você está suportando perseguição até. Perdeu lá a isenção dos impostos. Porque você é firme. Jesus, ele faz um elogio aqui. Mas aí ele tem uma crítica. Tem uma crítica. E Jesus fala: se não se arrependerem, se vocês não se arrependerem, verso 5, vocês vão perder a igreja. Vai acabar. O Senhor fala assim: se vocês não se arrepender, eu virei a você, Éfeso, e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Candelabro, já falei, é a simbologia para a igreja aqui no texto do Apocalipse. Eu vou tirar. Mas se arrepender do quê? Qual era a crítica aqui na igreja? Qual era o problema aqui na igreja? A crítica era a seguinte: vocês perderam o primeiro amor. Ou seja, vocês são firmes na doutrina, vocês são firmes no ativismo, fazem tudo tem que ser feito, mas se perderam o primeiro amor. Você até conhece a Bíblia, mas você não ora. Não ora. Não busca a minha face. Você até trabalha bastante, até oferta para missões, mas não tem coragem de atravessar a rua e falar de Jesus para quem está precisando. Porque isso é um problema. Eu faço a minha parte, eu já dou dinheiro lá. Mas Jesus não mandou fazer dinheiro, mandou para você fazer discípulo. Você pregar. Vocês perderam a essência. Não faz discípulos, não é cheio do Espírito Santo. É até corajosa, corre o risco por manter as suas convicções doutrinárias, convicções bíblicas, corre o risco até de ser preso, Éfeso. Mas perdeu o primeiro amor, perdeu a essência. Cumpre tabela. Conhece quando cumpre tabela? Cumpre tabela, vai lá, bate cartão, faz tudo que tem que ser feito, faz tudo bonitinho, bate cartão, cumpre tabela. Mas perdeu o amor, perdeu a essência, perdeu a paixão. E o Senhor fala: arrependei-vos. Quantas igrejas, meus irmãos, no nosso dia, igrejas boas, que se enquadram perfeitamente aqui, no caso de Éfeso, porque perderam o primeiro amor, não experimentam a dinâmica da oração. Quantas igrejas que possuem servos, mas não são filhos de Deus, porque não tem intimidade. O que um filho faz com o pai? É que hoje é dia da mãe. Mas o que um filho faz com o pai? Um filho que tem intimidade com o pai, o que ele faz com o pai? Eu vou dizer para os irmãos: ele conversa com o pai. Na linguagem com o nosso Pai Celestial, conversar com Ele. Qual é o nome de conversar com Deus? É oração. Como que a gente vai ter intimidade com o Pai se a gente não ora? Se a gente não conversa? A gente canta e ora,
Mas se nós não temos essa intimidade, perdeu-se o amor. Tem uma coisa muito errada. Eu me preocupo, pastor Paulo. Lá na nossa igreja, lá tem até um espacinho, pastor Paulo conhece, tem um espaço lá de uma livraria lá. E hoje em dia, olha, nós temos tantos livros de teologia como nunca teve. E eu não estou falando mal, tem que fazer. Nós temos música boa. E música não boa também. Tem os worships da vida aí, né? Tem música tocante. Tem música que alegra. É o tempo que nós estamos vivendo. Então você tem livros bons, você tem boa música, você tem palestras de pastores top, coach, pastores que usam a técnica da neurolinguística, pastores comediantes, stand-ups, conhece? Que você dá risada o tempo todo, é uma alegria, você fala, meu Deus, eu quero ficar ouvindo aqui. Você tem tudo isso. Hoje em dia você tem filantropia nas igrejas, você tem ajuda social, ativismo social, frases de efeito. Gente, você pega o celular, é uma coisa incrível. Frases de efeito, frases não sei de quem, frases daquele e tal. E tudo isso é muito legal. Tudo isso são coisas boas que nós temos hoje em dia. Só que, infelizmente, quando você fala na igreja geral, zero de oração. Muito livro bom, mas zero de oração. Então, nesses 27 anos de aniversário, em nome de Jesus, traga a memória. Lembre-se daquilo que é essencial. Daquilo que é o principal. De que não há poder sem oração, não há avivamento espiritual sem oração. Sem a oração, a nossa vida ministerial, a nossa vida familiar, a nossa música, qualquer coisa que a gente faça, o nosso evangelismo, a nossa oferta é vazia, infrutífera, acaba sendo o resultado de um coração orgulhoso, é passageiro, é efêmero. Sem oração, o nosso ativismo cristão não vale a pena, é zero. Não há salvação sem oração. Mas pastor, você está querendo dizer que é o seguinte, que a oração é que salva? Não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o salvo ora. Ah, como é que eu sei que eu sou salvo? É uma pergunta que os crentes fazem. Tem desejo de estar na presença? Porque é o seguinte, salvação é a eternidade na presença de Deus. Se você não tem desejo de estar na presença de Deus agora, por que você quer ser salvo? Oração é salvação. E entenda, pela ordem. Não estou falando que a oração leva alguém a ser salvo. Quem salva é Deus, é Cristo, com seu sangue. Mas o que eu quero dizer é que o salvo ora. O salvo ora. O salvo tem que tomar cuidado para que a sua vida não seja tomada com as coisas desse mundo. O salvo tem prazer de conversar com o seu Salvador, com o seu Senhor, com o seu Deus. O salvo tem prazer de conversar com o seu Criador. Porque, meus irmãos, sem oração nós não estaremos capacitados para fazer a obra de Deus. Não estaremos. É vazio. Subir para tocar o teclado, a guitarra, pregar, evangelizar, fazer comida, o alimento, tudo tem que ser na base da oração. Intimidade com Deus, rendição, buscando o poder do Senhor, Ele conduzindo a nossa vida, restaurando o nosso ser, acabando com o pecado que quer nos atingir. Amém, irmãos? Veja um ponto aqui bíblico, teológico, muito importante. Uma nova vida, uma restauração. Eu não sei como você veio aqui nessa manhã, porque talvez você tenha algum problema na tua casa, problema de relacionamento conjugal,
Talvez você tenha problema com o teu filho, tua filha, né? Problema com o seu irmão. Entenda uma coisa: a cura, a libertação, a transformação, a mudança de vida, mudança, metanoia, transformação, quem pode operar é Jesus Cristo de Nazaré. É só Deus que pode fazer isso, só Ele que pode produzir isso. E vou dizer uma coisa: Ele determina cura, libertação, transformação quando Ele quiser. Ele é soberano. Não é de acordo com a minha vontade, nem com a tua, é a vontade dEle. É Ele. Ah, pastor, é Ele, olha aqui. É tudo Ele. É a hora que Ele quer, Ele cria, Ele dá a vida, Ele tira a vida. Ele cura, Ele salva. É no tempo dEle. Mas, meus irmãos, olhando para a palavra de Deus, será no tempo dEle aquilo que a irmã tanto deseja aqui nessa manhã. Mas saiba de uma coisa: Ele vai realizar no tempo dEle, mas quando Ele realizar, no mistério de Deus, isso vai acontecer no exato momento que você estiver de joelhos orando, buscando o Senhor. É no tempo dEle, mas é quando você estiver orando, clamando a Deus, suplicando. Então eu falei, eu não sei como que você está, como se encontra a sua família. Quem sabe, meu irmão, quem sabe, minha irmã, não chegou o dia. Quem sabe hoje não seja o dia do Senhor realizar aquilo que você tanto deseja, que você tanto tem buscado. Porque eu vou dizer uma coisa, hein? Nós como brasileiros, nós temos problemas. Que brasileiro que não tem problema? Brasileiro tem problema. A gente tem problema com a saúde, tem problema, né, no trabalho. As coisas não acontecem assim com justiça social. É tanta injustiça no nosso país. Isso acaba atingindo a nossa vida. E de repente você está clamando ao Senhor para Ele te libertar do pecado, de um pecado que está acompanhando a tua vida. Você não consegue se libertar. De repente você está clamando ao Senhor para mudar a sua casa, a sua família, o seu filho. Você já está aí na sua mente para Deus dar um novo começo, um recomeço. Então o que eu digo para você é o seguinte: ore ao Senhor. Quem sabe não chegou o dia. Porque, irmãos, eu não consigo entender essa questão da oração. Você olha para a Bíblia que nós valorizamos, que é o livro de Deus para nós. Você olha para os patriarcas. Você olha para os profetas. Você olha para os apóstolos. Você olha para os reformados. Você olha para os avivalistas. Você olha para o nosso Senhor Jesus. O que todo esse povo fazia? Orava. A palavra de Deus fala que Jesus, Ele intercede por nós. Ele ora ainda até hoje por nós. Oh, glória a Deus. Ele ora por nós. O Espírito Santo que habita em você, Ele geme com gemidos inexprimíveis por você. Ou seja, o Espírito Santo ora por você. O que nos faz pensar que nós, que somos os receptores da bênção de Deus, nós não oramos? Por quê? Tem uma coisa muito errada. Nós temos que buscar o Senhor, estar na presença de Deus. Quero caminhar aqui para o final, senão as mamães vão falar: pastor, hoje nós temos que fazer o almoço da mamãe. Eu quero lembrar de uma frase do Martinho Lutero. Põe a frase do Martinho Lutero. Martinho Lutero é tipo os coreanos lá. O Martinho Lutero, ele tem uma frase que o pessoal faz até estudo dessa frase para quem faz teologia. Ele diz assim, ele fala assim: olha, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, eu tenho tanta coisa, que eu vou passar as primeiras 2 horas do meu dia orando. Diferente de nós, né? Porque eu falo por mim, por exemplo, eu tenho tanta coisa para fazer, eu nem oro, eu já saio já apavorado para resolver. O Lutero, olha a espiritualidade do cara.
E falei, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa, que eu não posso começar esse dia sem pelo menos orar 2 horas. Aonde nós desaprendemos? Eu quero dar um recado aqui para os pais, para os homens. Porque nós homens, as irmãs fazem conta que não ouviram aqui. Nós homens nos achamos autossuficientes. Porque eu falo por experiência própria. Chama para oração, é 10 irmãs e 1 irmão. Aqui eu acho que não é assim, glória a Deus. Mas por aí é assim, viu? Aí, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para os homens. Homens, já os jovens, aprende uma coisa. A autoridade está sobre os ombros de vocês. Nós homens temos um problema lá desde o Adão. Os homens são fracos, não assumem responsabilidade. Mas quando você olha aqui para a palavra de Deus, nós temos que entender o seguinte: com essa mania que nós temos de autossuficiência, achando que nós resolvemos todas as coisas, nós somos bobos. Nós temos que aprender a buscar a Deus. É Ele quem nos dá a força. É Ele quem nos dá a sabedoria. O seu tempo de oração, meu irmão, não é desperdício, conforme disse Lutero. Ele já começa o dia orando. Ah, não, mas eu não tenho tempo. Ok, então vive assim. Vou dizer uma coisa: o teu fôlego será curto, a tua energia será pequena, porque é Deus quem renova as suas forças, é Deus quem renova o seu poder, o seu vigor. Sem oração, sem estar na presença de Deus, o homem crente, jovem, a força se esvai, as coisas começam a se complicar. Você pode ser professor, pode ser engenheiro, pode ser advogado, pode ser empresário, pode ser o que for. A vida vai se complicando, os problemas vão se acumulando, o controle vai fugindo das suas mãos. Você começa a ter problema dentro da tua casa, o teu filho não respeita você. Mas o que está acontecendo? Procura mudar de vida para você ver. Começa a buscar o Senhor, começa a orar ao Senhor, se lança nos braços do Pai. Você vai ver a mudança, a transformação. Entre lá no teu quarto de oração, no teu quarto de guerra, meu irmão. E vou dizer outra coisa: não saia de lá nunca mais. Nunca mais. Prefira estar lá no teu quarto de oração do que estar assistindo uma partida de futebol. Porque é segurança, é bênção de Deus. Invista na oração. E outra, que o seu filho, meu irmão, pai, veja você prostrado diante do Altíssimo. Que a tua filha veja você orando, que a tua esposa veja você orando, vendo que você é um homem temente a Deus. Ah, eu leio muito livro de teologia, amém, mas ore ao Senhor, busque a face de Deus, porque é Ele quem sustenta a sua vida. Amém, gente? Amém, irmãos? Nós começamos falando do incenso. O incenso não deveria ser apagado. Quem é que entrava lá para acender o incenso, irmãos? Era o sacerdote. Faça a conexão, olha que coisa fantástica. Era o sacerdote que tinha a função de não deixar o incenso apagar. Agora em Cristo, todos vocês somos o quê? Sacerdote diante de Deus. Cabe a vocês, sacerdotes, não deixar o fogo apagar. Faça a conexão. É que a gente é meio assim, a gente perde um pouco, né, a visão. O sacerdote lá do Levítico, ele tinha essa noção. Ele sabia, cabe a mim, essa é minha função, é minha tarefa, eu não posso deixar o fogo apagar. Hoje os sacerdotes, assim, a gente é meio sacerdote brasileiro. A gente não prestou muita atenção. Há uma tarefa a cumprir. Não deixe o fogo apagar. E eu termino aqui. Eu não estou falando de oração antes da comida. Ah, mas eu oro, pastor, antes de comer. Não é disso que eu estou falando. Continue orando, porque nós não somos cachorro. Cachorro que você põe lá um pratinho, ele blá 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 blá.
Você não, você tem consciência de quem você é. Você tem consciência de que a vida que deu para você foi Deus. Você tem consciência de que a comida que está lá vem das mãos de Deus, do Senhor. Agradeça. Continue orando. Eu não estou falando da oração dentro do carro. Eu oro, eu estou no carro, eu estou no ônibus, eu estou no trabalho, eu estou orando. Amém, continue. Continue orando incessantemente. Eu não estou falando, eu estou falando de você marcar um horário com Deus. Quando você marca um horário com alguém importante, você vai, você cumpre. Eu não conheço. Problema assim, até onde eu sei, as pessoas que têm consciência de sua responsabilidade, quando ela tem um encontro marcado com alguém importante, ela cumpre. Cumpre ou não cumpre, gente? Cumpre. A pessoa mais importante da tua vida é Deus. Cumpra o teu encontro. Vai lá. E vai até mais que uma vez, que eu me lembrei aqui, pastor Paulo, que o Daniel, ele orava quantas vezes no dia? Em nada nos faz acreditar que eram orações menores que 30 minutos, não é? Ele se encontrava com o Eterno 3 vezes ao dia. Jesus fala, entra no teu quarto, fecha sua porta, é você e o teu Criador. Você vai ver a transformação que vai acontecer na sua vida. Você vai chegar lá na frente, porque não é do dia para o outro. Lá na frente, você vai olhar para trás, você não vai se reconhecer, falar, quem sou eu? Eu sou um homem, eu sou uma mulher mudada, transformado. Porque eu tenho meu encontro com o Criador. Eu lembrei aqui, eu preciso até falar um negócio aqui, O Deus, ele se encontrava com o homem na viração do dia, sim ou não? Era um dia ou outro? Era todo dia. Olha a sacada. Se encontrava todo dia para conversar. Aí veio o tal do pecado, aquela porcaria do pecado, e rompeu a intimidade. Só que é o seguinte, agora em Jesus, os nossos olhos foram desvendados, e agora a gente entendeu que a gente pode voltar àquela comunhão de estar com o nosso Criador todo dia. É todo dia. Prestar contas, pedir perdão, se consertar, pedir orientação, pedir direção, ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5 fala, 18 fala, enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos do Espírito nada mais é do que um paralelismo a viver em oração. Porque como é que você vai ser cheio do Espírito? Oração. Tem como. É uma coisa, entendeu? Um sinônimo. Enchei-vos do Espírito. Ah, tá, como é que é? Oração. Viva em oração. Ah, pastor, eu estou fraco, eu preciso ser curado de um pecado lá. Oração. Mas eu venho na igreja, querido. Você pode vir na igreja 30 anos, 27 anos. Eu conheço o cara que está há 27 anos na igreja, 30 anos na igreja, o mesmo pecado está lá, atormentando o cara. Porque vem na igreja. Vem na igreja não significa muita coisa. É uma bênção, comunhão. Mas você quer mudança? Você quer libertação do pecado? Homem, mulher, filhos de Adão. Agora em Cristo, filhos de Deus. Oração. Porque senão você vai ficar ainda conectado como filho de Adão, preso ao pecado. É filho de Deus? Comunhão com Ele, então. É vida de oração. Amém, irmãos? Amém, queridos? Amém. Que Deus nos abençoe.